Que a tua palavra seja, meu Deus, liberada, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, em o nome do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 8. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Esse é um pedido que Jesus está fazendo. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe desse. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Antes que o mundo existisse, eu tinha uma glória. Eu quero voltar a ter essa glória. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Louvado seja Deus. Conhecendo, confiando e orando. Esse texto da palavra, irmãos, a oração do Senhor Jesus, revela-nos coisas tão extraordinárias, coisas tão importantes, como, por exemplo, conhecer a Deus e reconhecermos também o grande privilégio que Ele tem nos dado, de sermos feitos os seus filhos. Lembre-se, o privilégio que você tem, não é todo mundo que tem. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus chamou alguns, não a todos, irmãos. E a senha para saber se a pessoa é ou não é de Deus é justamente a sua fé, que Deus também nos deu, a crença. Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, então mostra que nós somos dele. Esse é o primeiro ponto importante. E aí, irmãos, entra uma parceria, entra algo tão importante, que depende muito de cada um de nós, depende realmente de cada um de nós. Esse texto também nos revela a autoridade que o Pai concedeu ao Senhor Jesus, sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Mostra-nos também esse texto, que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio com um propósito maior. O propósito maior do Senhor Jesus foi resolver o problema dos filhos, daqueles escolhidos de Deus, dar a eles vida eterna. O problema maior que nós temos, irmãos, que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, era o medo da morte. Então, aquelas pessoas que não têm Jesus, que não têm a salvação, temem a morte. Eles ficam apavorados, porque vão parar de existir, segundo eles pensam. Mas, quando o Senhor Jesus foi enviado a este mundo, ele veio justamente para nos dar abertura, liberdade, para nós termos a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, é o resultado, em primeiro lugar, do amor de Deus,
o nosso Pai. Ele não precisava fazer nada conosco, mas Ele nos amou. Ele nos amou e Ele nos ama. Então, a vida eterna, a eternidade que eu e você vamos ter, a coisa mais preciosa deste mundo, a esperança gloriosa, é resultado, em primeiro lugar, do amor de Deus, o nosso Pai. Ele nos amou tanto, 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 que deu o seu Filho por nós. Entenda isso. Mas, ainda, irmãos, nós vemos a salvação como resultado do agir poderoso, sobrenatural, do Espírito Santo em cada um de nós. Sabe, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que trabalha em nosso interior. É Ele que fica falando conosco, mostrando-nos o caminho, revelando essa bondade, revelando o amor do Pai. É o Espírito Santo que pega a palavra e aplica dentro de nós. É o Espírito Santo, irmãos, que age de forma tão maravilhosa na vida daqueles que creem, da vida daqueles que lhe obedecem. É o Espírito Santo. Do nosso lado, a salvação é resultado da nossa obediência. É resultado da nossa crença, da nossa confiança. Nós conhecemos, em primeiro lugar, tão importante é conhecer. Se não conhecemos, como podemos acreditar? Como poderão acreditar? Então, a importância de nós pregarmos a palavra, de nós ouvirmos a palavra, para podermos conhecer. Daí a importância de pregarmos, irmãos, de falarmos de Deus, de falarmos de Jesus, de falarmos do amor de Deus, da bondade de Deus. Muitos vão zombar, muitos não vão querer, mas aqueles escolhidos, às vezes você está falando para um grupo, às vezes tem gente zombando, mas tem alguém ali, com o coração aberto para Deus, ouvindo aquelas palavras, e dizendo, meu Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso, porque num momento, o coração se abre, vem o conhecimento, e eles então recebem a salvação. Jesus diz, eu manifestei o teu nome na terra, e eles reconheceram, eles sabem, então a importância de eu e você conhecermos cada vez mais o nosso Deus. Lembre-se disso, irmãos, prossiga cada dia em conhecer a Deus, prossiga em conhecer mais da palavra de Deus, Deus se revela na sua palavra, é tão importante isso, Deus se revela pelo seu Espírito, então lembre-se de ler muito, de meditar todos os dias na palavra de Deus, numa coisa mais gostosa, mais linda para nós do que isso, do que meditarmos e andarmos segundo a revelação, o conhecimento que eu e você, que nós vamos tendo. Você perceba que Jesus, neste capítulo 17, ele está orando, é a oração sacerdotal, daí a importância de nós orarmos com Jesus, de nós estarmos orando com Ele, Jesus levantando os olhos e dizendo, Pai, é chegada a hora. Olha os argumentos de Jesus, isso nos mostra, irmãos, como Jesus orava, de que maneira Ele orava, de que forma Ele orava. Eu fiz a minha parte, ó meu Pai, eu cumpri o teu propósito, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Isso é tão lindo, quando você olha para Mateus capítulo 6, ali no versículo 7, o Senhor Jesus nos ensinando a orar, você percebe Jesus dizendo o seguinte, quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos ou os gentios. Veja, é uma outra classe de pessoas que oram também, mas que não tem ainda a revelação que você tem, que nós temos, porque eles pensam, olha o que diz a palavra, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, eles pensam isso, os pensamentos deles são diferentes dos nossos pensamentos. Jesus então explica,
não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Entenda, irmãos, o segredo da oração do Senhor Jesus, como é que ele orava? Porque nós temos que aprender muito com Jesus e orar junto com ele, aprendermos e aclamarmos da mesma forma. Aquele que confia, aquele que conhece a Deus, aquele que confia, ele ora, ele se relaciona com o Pai. Na cruz, ele levou sobre si o pagamento, ele veio com a sua morte dar-nos vida, de maneira que nós temos agora a vida eterna, mas ainda estamos aqui no mundo, e enquanto estamos aqui, eu e você, não podemos levar uma vida de derrotados, não podemos levar uma vida, irmãos, daqueles que não têm conhecimento de Deus, não podemos levar uma vida de pagãos, de gentios, se nós temos um Pai, se nós temos a Deus, temos que compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, e a revelação que Deus te dá, o conhecimento que Deus te dá, você vai agir segundo Ele, você vai operar segundo Ele, nós vamos agir segundo aquele propósito. É à medida que você conhece mais de Deus, é à medida em que você crê mais em Deus, confia mais em Deus, é que você vai caminhar, Agora Deus estabeleceu, mesmo sabendo o que eu preciso, o que você precisa, porque você pode dizer, poxa, então, se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pedir? Se Ele sabe. Ora, porque Ele determinou que é assim. Se você quer que Deus responda as suas orações, o clamor, aquilo que tem dentro de você, se você quer que Deus atenda um plano, um projeto que você tem, uma necessidade que você tem, entenda, você precisa falar, você precisa pedir. Amém? Deus não fez algo automático, disse, pronto meu filho, pronto, já consumou, já terminou. Não, foi Jesus que intercedeu, foi Jesus que orou, Jesus orava, Jesus pedia, Jesus confiava. E o método de oração de Jesus deve ser o meu método, da mesma maneira, assim como Ele orou, eu devo orar. Não pode apenas conhecer, confiar e ficar quieto. É a nossa parte orar, buscar, fazer aquilo acontecer em nossas vidas. Esta verdade da palavra de Deus tem que se transformar vida em minha vida. Em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim, este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Olha que convicção, olha que confiança, olha que palavra, melhor dizendo. Esse é o testemunho, e essa vida está em seu Filho. Versículo seguinte diz, quem tem o Filho, tem a vida. Entenda isso, se você não tem Jesus, você pode ter a melhor religião deste mundo, você não tem vida eterna. A vida está em Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Versículo seguinte, diz agora, versículo 13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome de Jesus. Preste bem atenção, porque isso não está escrito para os gentios, para o mundo. Está escrito para aqueles que creem no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna, tenha entendimento, tenha compreensão disso, não tenha mais medo da morte, você tem vida eterna. Mas o versículo seguinte, o nosso amado apóstolo João escreve, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa é uma convicção, uma confiança, uma fé que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus.
Eu e você precisamos dessa fé, dessa confiança, ao nos aproximarmos de Deus. Você não vai orar com desespero, você não vai orar assim, será que o Senhor pode fazer? Não, não, não. Você tem convicção, você tem confiança, então você se aproxima de Deus com esta convicção. Qual é a convicção? Qual é a confiança? É que se pedirmos alguma coisa, diga alguma coisa. Irmãos, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos ouvirá. Se pedirmos, se eu orar, se você orar, se o meu povo orar, eu ouvirei. Se você pedir alguma coisa, o que você precisa saber? Conhecer a Deus, conhecer que nós podemos ter esta confiança, mas também orar. Não basta você dizer, eu confio, eu conheço Deus, Deus é meu Salvador, meu Senhor e tal. Eu confio tanto em Deus, mas não fala nada, fica com a boca calada. Não participa das orações, não vive uma vida de oração. Fale com Deus, apresente a Deus a sua causa. Se você já é um filho de Deus, se você já tem essa confiança, então é necessário que você se aproxime. Eu gosto da minha versão que diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos, né? Se pedirmos, também diz ali, se pedirmos, quer dizer, é uma condição. Se eu pedir, se você pedir, irmãos, não peça algo fora da vontade de Deus, mas pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Está aqui na palavra. E se você talvez não encontre na palavra, você vai ter revelação no teu interior. O Espírito Santo vai revelar a você, meu filho, não é bom esse caminho. Seja sensível ao Espírito. Ele vai mostrar a você. Meu filho, não é esse o caminho. Não é isso para você, meu filho. Deus revela, queridos. Deus mostra para nós. Você pode orar, Pai, me dê sabedoria, me dê entendimento. Pai, eu quero projetar alguma coisa. Irmãos, como Deus se alegra com isso. Deus se alegra quando alguém diz, Pai, eu quero fazer algo diferente, que ajude o povo. E eu e você devemos buscar. Você tem que pedir, confie em Deus, conheça Deus e peça. Ore a Deus, tenha aquela convicção, você vai pedir, meu Deus, a minha casa não tem paz, e eu quero paz. Está escrito, meu Deus. Irmãos, quando alguém ora a palavra de Deus, para Deus, é certeza de vitória. Por exemplo, você tem problema no lar, na família, você abre o Salmo 128, e você lê lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que anda nos seus caminhos, pois comerás do bem dessa terra, do melhor dessa terra, feliz serás, e irás bem. Como é que está a tua vida? Você está indo bem? Está prosperando? Está comendo o melhor dessa terra? Do fruto do seu trabalho você está comendo? Se você não está comendo, então, você pode orar, se você cumpre, como Jesus disse, eu cumpri tudo, meu Deus, agora pode me glorificar. Pai, eu sou este homem que teme ao Senhor. Eu sou este homem que estou buscando andar em teus caminhos. Como fez Ezequias, quando o profeta chegou e diz, olha, põe em ordem sua casa, porque já era, você vai morrer. Ezequias volta-se e diz, Senhor, ele não falava pai como nós podemos falar hoje. Entendeu? Você tem a liberdade de falar pai. No Velho Testamento não tinha isso. Foi só no Novo Testamento, depois de Jesus, que nós temos a Deus como nosso Pai. Mas ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Lembra que eu andei
diante de ti em perfeição, em justiça, em retidão. Lembra-te. Então, nós temos que orar, irmãos, com esta convicção, com esta crença, com essa confiança. Você tem que ser um crente vitorioso, em nome de Jesus. Porque Jesus veio para nos conduzir em vitória, em todas as áreas. Além da vida eterna, Ele diz, você vai ser bênção nesta vida. Você vai comer do fruto do seu trabalho, e vai ser feliz. Glória a Deus. Então, eu tenho que fazer a minha lição de casa. Qual é a minha lição de casa, irmãos? Temer a Deus, andar em seus caminhos e orar. E orar. Eu vou orar. Porque se nós ainda não temos o temor de Deus, fazemos as coisas de qualquer jeito, vivemos em pecado, na prática de pecado, e ainda queremos falar com Deus, que Deus nos responda. Meu irmão, aí você tem que ler Isaías 59, 1. O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Deus ouve, sempre vai ouvir. Mas o que acontece? Versículo 2 ele diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Vocês não podem se aproximar porque as maldades separam os seus pecados, esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. É por causa disso que Deus não vai ouvir. Por que Deus não está ouvindo? Pastor, eu tenho orado tanto e orado muito. E Deus não tem ouvido. Ah, é. Tem alguma coisa errada? Ou do lado de Deus, ou do teu lado, meu irmão. Será que é do lado de Deus? Não é do lado de Deus, certamente não é. Então eu tenho que olhar o meu lado. Eu tenho orado muito mesmo. Eu tenho consertado minha vida. Eu tenho andado em retidão diante de Deus. Eu posso mesmo ter certeza, me aproximar de Deus, porque antes de orar, eu vou me aproximar de Deus, do seu trono de graça. E aí, quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus, eu vou, irmãos, com essa convicção, com essa certeza. Pai, tua palavra diz, está escrito, Senhor, aos seus anjos o Senhor dá ordem ao meu respeito, e eles vão me guardar em todos os meus caminhos. Eu te agradeço, Pai, os teus anjos me guardam. Praga alguma chegará à minha casa. Eu te agradeço, meu Deus. Por quê? Porque eu tenho vivido, eu tenho ouvido, porque eu tenho dito, eu tenho falado, eu tenho dito a palavra de Deus, eu tenho vivido isso. Então, se eu tenho vivido, eu tenho acreditado, agora é só orar e ter essa confiança. Voltando para João capítulo 5, versículo 15. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Olha que coisa linda, irmãos. Você tem essa convicção no teu coração. Você sabe, tudo que eu peço para Deus, Ele me ouve. Ele está me ouvindo. Eu não estou atirando para todo lado. Mas quando eu oro, as coisas acontecem. Eu tenho certeza, diz a palavra, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza no meu coração. Por que eu tenho a certeza? Porque a palavra me garante isso. Pastor, eu não posso orar desse jeito, então. Por isso que não está acontecendo, porque eu não tenho orado dessa forma, não tenho acontecido, não tenho recebido resposta, porque eu não tenho vivido isso. Então, meu irmão, hoje mesmo, você não saia daqui sem se arrepender. João vai dizer isso, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então Ele nos perdoa, nós somos filhos. Ele nos ama, Ele quer você, Ele continua te amando, Ele deseja que você seja um sucesso, seja uma bênção, deseja responder às suas orações, o seu clamor, mas é necessário, o método de Deus é esse. Eu tenho a confiança, eu tenho a convicção, se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve, e se eu sei que Ele me ouve, em tudo que eu peço, glória a Deus,
Glória a Deus. Então eu sei, já alcanço aquilo que eu tenho pedido. Não é maravilhoso, Jonas? Eu já alcancei, eu tenho pedido isso e já tenho. Esta é a fé, irmãos. Esta é a fé. Você tem a certeza, já tenho isso, já está dentro de mim, é meu. Aleluia. Eu tenho esta bênção. Estou vivendo isso, então eu tenho esta bênção. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então temos que orar, mas a nossa oração deve ser nesses moldes. Nós temos que ter conhecimento primeiro. Conheça primeiro, conheça Deus, conheça a maneira de Deus, conheça como Jesus orava. Conhecimento nos liberta, conhecereis a verdade te liberta. Você vai ser livre. Conheça, acredite, creia. E então, ore e alcance aquilo que Deus tem para você. Além da vida eterna, nós podemos ter uma vida abundante aqui. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância.